Consigo fazer a geração automática dos relatórios, consigo controlar tanto o tempo quanto o passo de simulação e, inclusive, o passo para plotagem desses gráficos. É importante ressaltar que esses gráficos, todos eles podem ser exportados, seja como imagem, com trade ou arquivo CSV. E, não menos importante, a questão do suporte técnico. Então, é um software de simulação de transitórios que ele tem o suporte técnico aqui da Comprova. Tão renomado suporte técnico que os usuários têm tanto elogiado ao longo dos tempos, né? Bom, esse aqui eu acabei me adiantando, né? Ele exporta os sinais tanto em formato com trade CSV, então todos os nossos gráficos vão exportar esses sinais. Inclusive, hoje em dia, com o advindo da 61850, a gente consegue exportar, inclusive, o sinal em um arquivo formato PCAP, né? Que seria como se fosse uma merge unit. O PSMU ele permite a conexão direta com as malas de teste Comprove. Nós vamos ver isso um pouco mais, né, no final do dia. O Paulo vai apresentar um pouquinho sobre esse tema, né? Então, eu permito a reprodução e aquisição dos sinais, me possibilitando fazer o teste, então, em malha fechada, né? Então, eu consigo gerar e aquisitar o sinal, e esse sinal interferir no meu circuito simulado. Teste, ele me permite, como eu mencionei anteriormente, teste em dispositivo com tecnologia TW, né, que são ondas viajantes, né, que eu preciso fazer a geração em alta frequência para isso. E, recentemente, a gente introduziu a questão dos testes em gêmeos digitais, que são os Digital Twins, né, que nós vamos ter um tema específico aqui nesse webinar para discutir um pouco de Digital Twin. Bom, o software me permite fazer o quê? Análises estatísticas. Então, eu tenho um módulo específico para realização de análises estatísticas. Eu consigo fazer estudo de distribuição de frequência, probabilidade cumulativa, gráficos de pizza, gráficos XY. Então, todos aqueles estudos de chaveamentos, múltiplos chaveamentos, chaveamentos estatísticos, eu consigo tudo reproduzir isso e jogar lá para o meu módulo de estatística. Então, eu consigo ver por exemplo, eu quero fazer um chaveamento estatístico para ver a tensão máxima que vai atingir. Então, eu consigo jogar isso e colocar numa distribuição. A parte de criação de blocos que eu mencionei, hoje o usuário tem duas possibilidades. Ele pode criar um bloco através da junção de vários blocos já presentes no PSMU, que é o que a gente chama de subsistema. Então, você cria o seu bloco arrastando todos os blocos que contém no PSU. Cheguei naquela solução e eu quero que isso vire um bloco para minha biblioteca, eu junto tudo isso e chamo isso de subsistema. Ou eu posso criar um bloco do zero, através do código. Então, eu posso programar dentro do PSMU, né? São as linguagens VB ou C Sharp, né? Dentro da plataforma NET. Então, eu consigo também fazer dessas duas formas, né? Se eu tenho um bloco específico, se eu quero criar um bloco específico, que eu não, porventura, não quero utilizar os blocos prontos, eu posso usar a parte de codificação. O PSMU também, como eu mencionei, tem todo o suporte ao usuário, né? Então, ele possui uma aba específica para esse suporte. Então, ele tem acesso a diversos exemplos, né? Hoje a gente conta com mais de 50 exemplos. Então, tem exemplos para todos esses tipos aqui: qualidade de energia, transformadores, proteção, motores, todos os tipos de máquinas, manobras, energias renováveis. Parte de HVDC tem uns benchmarks lá, linhas de transmissão e entre outros, né? Então, a gente tem todos esses exemplos que vão junto com a instalação. A gente tem possibilidade de acesso remoto. O que que seria isso? O pessoal do suporte aqui da Comprove acessa o seu computador e consegue, através desse software, poder mexer no seu computador e te mostrar os detalhes.
E a gente tem, igual a gente tem colocado aqui no chat do evento, né, a questão do canal do YouTube, onde a gente tem 2 playlists hoje, né, são os primeiros passos, ou seja, como que eu vou começar no software, as minhas primeiras simulações, né, e tem o vídeo explicando algum desses exemplos que eu mencionei aqui, dentro desses grupos que eu mencionei. Bom, dito isso, quais são as aplicações desse software? A gama é extremamente grande, então a gente pode tratar de estudos de descarga atmosférica, energização, seja de linha, transformadores, banco de capacitores, entre outros, transitórios de chaveamentos, faltas, partículas de motores, estudos de sobretensão, saturação de TC, aplicação em eletrônica de potência, tem análise, a gente pode fazer análise do distúrbio da oscilografia, eu posso importar uma oscilografia para dentro do software, porque lá no software eu tenho uma fonte de Contrade ou de arquivos CSV. Então eu posso reproduzir essa oscilografia dentro de um circuito que eu modelei, por exemplo. Posso fazer teste em dispositivo de proteção, estudo envolvendo energias renováveis, estudos de TRT, que são tensão de restabelecimento transitória, parte de qualidade de energia, manobra de carga indutiva, capacitiva, religamento de linha, lógica de controle, entre outras inúmeras aplicações que a gente pode fazer em um software de modelagem de transitórios. Falar rapidamente um pouquinho do PSMU com conexão com hardware externo, né, que a gente é um tema que a gente vai abordar um pouco mais tarde.